A análise e desenvolvimento de sistemas tem sido uma incógnita para muitas pessoas que querem iniciar na programação, porque provavelmente você, assim como eu, quando quis começar a iniciar na programação, pensou, bom, uma faculdade de advogado forma um advogado. Uma faculdade de engenheiro forma um engenheiro. Então, análise e desenvolvimento de sistemas deve formar um programador. E a gente vai lá, estuda e no fim, análise e desenvolvimento de sistemas não forma um programador. Mas fazer análise e desenvolvimento de sistemas só faz sentido se você tiver um objetivo que a gente vai estar falando nesse vídeo e dependendo do seu objetivo não vale, eu vou te dar um caminho muito melhor para você. Então bora pro vídeo que hoje eu vou te explicar se vale a pena para você fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos e nesse canal aqui no último ano eu já ajudei dezenas de pessoas a iniciar na programação. E vou separar esse vídeo aqui em dois blocos. Um, por que você não deveria, se você tem esse objetivo aqui, você não deveria fazer análise e desenvolvimento de sistemas porque não vai agregar nada para você. E com esse segundo objetivo aqui, vale muito a pena para você iniciar. Então, quando que vale realmente fazer análise e desenvolvimento de sistemas? Se o seu objetivo é começar como programador, você conseguir um trabalho CLT ou PJ dentro de uma empresa onde você vai ser contratado para realizar uma demanda, eu acredito que vale muito a pena você fazer análise e desenvolvimento de sistemas pelos seguintes fatos. Quando você procura uma vaga, entra lá no LinkedIn e procura uma vaga. Você vai ver muitas vagas escrito assim, que um dos requisitos é você estar cursando análise e desenvolvimento de sistemas ou alguma área correlata. Esse foi um dos maiores motivos para mim fazer, porque antes eu estava procurando emprego, antes de iniciar a faculdade, né, que eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, eu já estava procurando emprego e eu não conseguia nem ser chamado para uma entrevista. No primeiro semestre, quando eu comecei, e eu coloquei lá no meu currículo que eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas, eu consegui muito mais entrevistas. Então, os recrutadores, as empresas, elas esperam que tu tenha um nível de conhecimento como o da faculdade. E pensa assim, se você fosse contratar alguém hoje para trabalhar na tua empresa, tu ia querer alguém com faculdade ou não? O peso do diploma, ele é bem grande na hora da contratação. Mas eu não estou falando aqui sobre aprender a programar. Você vai ter que aprender a programar por fora de qualquer forma, porque a faculdade ela te dá ali uma base, mas ela não é uma base a ponto de você conseguir criar os seus projetos. Na minha faculdade eu não aprendi o que era Visual Studio Code, que é a ferramenta que a gente está utilizando para criar projetos. Eu não aprendi o que era CRUD, por exemplo, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, que é a base da programação. Quase todo o sistema da informação que se cria para se utilizar tem como base um CRUD, que são as operações mais importantes que acontecem dentro do banco de dados. Então, para você se tornar um programador, a faculdade vai te ajudar muito, ela vai te dar um respaldo de ter um diploma ali, de estar cursando, de você ser uma pessoa mais dedicada, porque hoje em dia muitas pessoas viram aqueles vídeos lá, me tornei programador em 6 meses, sem curso, sem nada e consegui ganhar 5 mil, 10 mil por mês sem esforço. E as pessoas realmente acham que isso é possível, mas na prática é bem diferente. É uma profissão complexa, você tem que estudar bastante. Então, quando você está inscrito na faculdade, o recrutador, a pessoa que está contratando você, ela já entende que você está tendo um gasto. Se você está tendo um gasto de dinheiro e de tempo, você é uma pessoa muito mais dedicada a aprender e realmente fazer sentido te contratar. Porque se você é dedicado, está estudando, você vai conseguir contribuir dentro da empresa. Ninguém vai te contratar para te ensinar. Eles querem que minimamente você consiga entregar alguma coisa. Você entrega o serviço para eles, eles te entregam o teu salário. Então você tem que ter um conhecimento, estar cursando qualquer faculdade que tenha relação com sistemas, vai provar para a empresa que você já é muito mais dedicado. Se esse conteúdo aqui até agora não valeu a tua inscrição, eu não sei mais o que vale. Mas eu recomendo para você que se você quer fazer análise de desenvolvimento de sistemas e se tornar um programador, conseguir o teu primeiro emprego como programador, que tu estude por fora, estude programação. Na descrição eu vou
deixar um vídeo relacionado, que é tudo que você precisa estudar para conseguir o seu primeiro emprego. Sai desde o Visual Studio Code, HTML, linguagens de programação, até a hora de a gente aprender as habilidades, além de linguagem da programação, como metodologias de trabalho. Vai estar ali, é um roadmap para você aprender tudo que você tem que aprender. Então, nesse caso que você quer ser um CLT ali, um PJ, que é contratado por uma empresa, que quer conseguir o seu primeiro emprego ali, que você vai trabalhar um mês inteiro e no final do mês vai ter o seu salário, acredito eu que vale muito a pena por todos esses fatos que a gente já conversou. Mas, dependendo do seu objetivo, não vale a pena. Muitas pessoas elas querem aprender programação para criar os seus próprios projetos, para fazer freelancer. Eu falo muito sobre freelancer aqui no canal e tem muitos inscritos que querem trabalhar apenas como freelancer, prestando serviço. Então, neste caso, não vale tanto a pena. Por quê? É um conhecimento, é bastante tempo que você vai passar estudando ali, é bastante coisa que você vai aprender sobre software, sobre coisas complexas, que para você iniciar, grava bem o que eu estou falando aqui agora, que para você iniciar, conseguir o seu primeiro projeto, não vale tanto a pena assim. Mas futuramente, quando você estiver pegando projetos maiores, o conhecimento que a gente aprende na faculdade para conseguir desenvolver softwares grandes, de alta escala, realmente vai valer a pena para você conseguir escalar o seu serviço. Sem esse conhecimento, é muito difícil que você consiga pegar um cliente grande, ganhar bastante dinheiro com um cliente só, que você tenha um software, ou sei lá, um SaaS, que realmente atenda uma demanda do mercado. Porque em análise e desenvolvimento de sistemas a gente fala muito sobre segurança, sobre gestão de produtos, sobre desenvolvimento do software mesmo, de como arquitetar tudo isso. Você até pode ir correr atrás desses conhecimentos por fora, por livros, por cursos, mas ali você vai ter uma base do que você precisaria realmente estudar. Você vai ter o conhecimento básico para você correr atrás de um conhecimento mais profundo para estar desenvolvendo esse software, esse SaaS, esses freelancers de forma mais profissional, além de que quando você aprende produto, né, gestão de produto, gestão de software, você entende como monetizar isso de uma forma muito mais organizada. Eu sempre falo para os meus alunos que programação é apenas um pedacinho só do trabalho de um desenvolvedor. A gente programa, mas a gente tem que refinar, a gente tem que entender demandas, entender a necessidade do usuário para a gente propor uma solução. Isso tudo a gente vai estar aprendendo ali, tendo uma base dentro da Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E dali, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar sobre gestão de software. Ali na faculdade eu tive uma base. E o que eu fiz? Eu quis fazer uma pós-graduação para entender mais como se gerencia todo esse software. Eu estudei mais um ano para ter o conhecimento que eu vi ali em algumas aulas dentro da faculdade. Então eu não sabia que isso aqui existia, eu aprendi que isso aqui existia dentro da faculdade e eu fui atrás. Por exemplo, muitas pessoas fazem pós-graduação em cibersegurança, mas eu nunca tinha ouvido falar que a gente precisa ter um nível, camadas de segurança dentro do software. Então as pessoas vão lá e se cadastram, se inscrevem em uma pós-graduação para ser especialistas dentro daquilo ali. A faculdade ela vai te dar uma base. Se você quiser aprender programação e realmente desenvolver os seus projetos, eu tenho um método completo que tem o meu acompanhamento, que vai do zero, de instalar as ferramentas, de aprender o HTML, CSS, JavaScript, frameworks, banco de dados, até entregar o código pronto para que o usuário possa utilizar. A gente vai aprender ali as metodologias de gestão de trabalho que a gente utiliza dentro das empresas, que você vai poder estar utilizando também para vender os seus freelancers. Se você quer aprender programação comigo e se tornar um desenvolvedor de alta performance, eu vou deixar o link do meu método completo na descrição e aqui vai estar passando um vídeo com tudo que você vai aprender. Então, a análise e desenvolvimento de sistemas depende muito do seu objetivo. Se você quer realmente ser um programador contratado, ela vai te dar um peso muito maior na hora de você enviar o seu currículo. Também vai te dar conhecimentos muito importantes para que você desenvolva a sua carreira muito mais rápido e de forma muito mais profissional. Se você quer ser um freelancer, agora não vale tanto a pena, porque você consegue aprender programação que não é a principal ideia da Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e você vai conseguir desenvolver os seus projetos mais rápido se você fizer um curso de programação. Dentro do meu curso a gente aprende programação
programação também e como entregar esse tipo de software. Mas agora faça a sua escolha e veja se vale a pena para você realmente se inscrever nessa faculdade, mas eu recomendo muito que você se inscreva na faculdade e faça um curso de programação complementar, porque o trabalho de um analista de sistemas muitas vezes é programar. Então você tem que saber o que você vai fazer no seu trabalho. Para você entender melhor como que funciona essa coisa aqui, por exemplo, a gente tem análise e desenvolvimento de sistemas e dentro disso a gente tem várias áreas. A gente tem front-end, back-end, serviço, tem software, tem desenvolvimento de produto, tem gestão de projetos, tem muitas coisas envolvidas, segurança da informação e muitas outras coisas. Então a área é grande, ela vai te formar como um analista de sistemas. Para você entender qual área que você deveria escolher para você seguir, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, para você entender qual que é a área que você deveria escolher, que vai fazer mais sentido para você iniciar mais rápido. Aqui a gente fala muito sobre programação, então vai lá e assiste o vídeo.